paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Irmãos e irmãs, é Pentecostes. É o dia que tanto esperávamos, você e eu, não é verdade? E eu peço que você nos acompanhe mesmo, em um horário que bate o sono, não é verdade? Bate o sono, dá aquela moleza depois do almoço, mas é aí que o Espírito Santo quer agir em nós. É uma data litúrgica sim, mas é uma data que vem para nos lembrar, que vem para nos atualizar a ação divina de Pentecostes, a ação sobrenatural de Deus na nossa vida. Por isso vem, o céu se abre. Aqui no Santuário Nossa Senhora do Equilíbrio, onde nós estamos fazendo essa live, o céu se abriu. Por sinal, né, filhos? Céu lindo, né? Um céu azul. Cadê o povo? Um céu azul lindo, o céu se abre. O céu está a nosso favor. E isso diz a música, né? O autor da música. Acho que é o Gil Monteiro. Hoje o céu. E é isso que o Espírito Santo faz, o hoje em nós. Abre-se esse céu. Abre-se esse céu agora. E não é uma questão de data apenas, porque nós amanhã já entramos em outra dinâmica, né? Mesmo vivendo ainda liturgicamente esta data, nós já vamos adentrando devagarinho para uma outra. Mas o Espírito Santo continua. É Pentecostes, irmãos. É Pentecostes, é a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre a igreja. É a plenitude. E é isso que nós queremos beber, Senhor, todos os dias. Por isso te pedimos, Jesus, Tu que eres o batizador, Senhor, atualiza isso em nós nessa tarde. E você que é liderança da renovação carismática, você que está nos acompanhando e que por vezes não é do movimento em si, mas vive também essa ação poderosa do Espírito Santo. O Espírito Santo é da igreja. Espírito Santo é vida da igreja, é vida na igreja e vida da igreja. Não é exclusividade de um movimento, de uma pastoral, não é verdade? Mas é da igreja, então é de todos nós. Vem Espírito Santo, diga isso aí na sua casa, da onde você nos acompanha, no conforto aí do seu lar. Vem Espírito Santo, vem. E ele vem, diz a beata Helena Guerra, e ele vem. Eu posso ir para cá, né, gente? Posso ir para cá. Nós estamos aqui com a relíquia da beata Helena Guerra, um pedacinho do osso da beata. E a beata dizia para nós: quando o Espírito Santo vem, quando clamamos o Espírito Santo vem, ele vem, irmãos. Ele vem. De fato, ele está conosco. E de fato precisamos viver esta ação na nossa vida. Se uma mulher da sua época, do seu tempo, e faz tempo, né? Mesmo que ela seja uma santa ou uma beata contemporânea, há muitos anos que ela já se foi. E que ela viveu isso na sua vida, no seu convento, fora dos conventos, fora das fronteiras do seu convento. Porque ela sabia, ela fez a experiência desta ação poderosa, aí no seu quadrado. E ela entendia, ela desejava, porque o próprio Espírito desejava no seu coração que toda a igreja seja movida pelo Espírito Santo. E aqui a igreja, irmãos, não é apenas restringindo em paróquias, né, em instituições, mas que todos vivamos essa ação, todos. Como já dizia no Antigo Testamento o profeta Joel, os nossos filhos, nossas filhas, os idosos, os escravos, as escravas, todo o planeta, todo o cosmo é movido pela ação do Espírito Santo. Por isso não pense que quando você diz vem Espírito Santo, é apenas um mover da sua boca. Não, já é um desejo do próprio Espírito em nós. Isso é maravilhoso. Nessa pregação que me toca, nessa segunda do dia, não tem como não trazer as outras para cá, né? Não tem como não lembrar da Santa Missa, nas homilias do Padre Jean, já nos preparando. Não tem como não lembrar e vivenciar a primeira pregação da Laodici, nos falando do profeta Ezequiel, que nos daria um coração novo. E depois vem um momento de cura, ministrada pela Jaque Latuffi, a nossa coordenadora do Ministério de Oração por Cura e Libertação.
Um momento que nos fez mergulhar numa profunda cura interior, onde o desejo de Deus, a primeira pregação, acontece nesse navegar do Espírito, nesse adentrar nas nossos interiores, nas nossas emoções. Esse é o desejo do Espírito. Esse é o desejo do Espírito agora nessa pregação, de nos dar ainda um coração novo, porque isso que Ele iria fazer com aqueles apóstolos, que de alguma forma tomou a tristeza conta do coração deles. O céu se abre, irmãos, o céu está aberto, as comportas do céu estão sobre a sua vida, a sua casa, sobre a sua fé que precisa ser regada nessa data de hoje. Não importa talvez aquilo que nos fisicamente não podemos estar juntos. Realmente gostaríamos que esse santuário estivesse cheio. E é lindo que quando as câmeras, eu lá da minha casa assistindo, cada cadeira tem um nome, né? Não sei se já foi falado isso, mas eu vou repetir. Isso me tocou muito. Então minha cadeira está aqui, a tua está aqui. O seu nome está aqui. Deixa eu ver se consigo ler aqui. Daniel está aqui na minha frente. O Donizete, a Maria da Glória, a Cleonice, o José, o João. Você está aqui. Você coordenador, você servo, você intercessor, você pregador, você servo de oração por cura, você da promoção humana, você que está com saudades do seu movimento e há muito tempo não frequenta um grupo de oração, você está aqui também, porque o mesmo Espírito nos une, irmãos. Eu lembro de uma musiquinha, cada Pentecostes eu lembro da mesma musiquinha, e não é aquelas que eu pedi para vocês não, vocês nem tinham nascido, só eu e o Luiz que tínhamos nascido. Quando estamos unidos é o que o Espírito Santo nos vem. Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 16 em diante. Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 em diante. Veja que nós estamos fazendo um caminho. Veja que nós estamos fazendo podemos dizer assim, uma peregrinação. Deus está nos dando passos, nos formando e nos curando a cada pregação. Eis assim os eventos de Pentecostes, em todo o país, no mundo todo. Toda a RCC, Paraná, Curitiba, Brasil e o mundo está vivendo o que nós estamos vivendo. Se há uma unidade, o Espírito Santo vem. Se existe essa unidade na sua casa, no seu grupo de oração, o Espírito Santo vem. Se existe isso no casamento de vocês, o Espírito Santo vem. Se existe isso aqui na comunidade Filhos de Leon, o Espírito Santo vem. Sabia disso, Adalto? Se existe isso na Missão em Canção, na tua casa com Clarice, com as crianças, o Espírito Santo vem. Se não, irmãos, Frei Raniero Cantalamessa vai dizer que é qualquer espírito, mas não é o Espírito Santo. Estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém, e não que todos pensavam igual, não, mas todos tinham uma reta intenção, era a espera da promessa. Mas ainda não é isso. Luiz ainda virá com uma terceira pregação, e aí sim, na terceira será dado o carimbo, o selo que nós tanto estávamos esperando. João no capítulo 14, versos 16 em diante, o próprio Jesus vai dizer através do evangelista assim: e aí eu é Jesus, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Seria esse versículo sobre a minha reflexão. E aqui João fala sobre esse Espírito da verdade, mas eu quero me deter neste desejo, nesta colocação de Jesus aos seus discípulos e a nós. Quem são os seus discípulos? Somos nós, irmãos. Aqui nós vemos como que um clima de despedida, não é verdade? Vou ao Pai, a tristeza tomou conta de todos eles. No versículo 1 diz: não se perturbe os vossos corações, credes em Deus, credes em mim. Só para lembrar um pouco,
E ele dizia que na casa do meu pai, ele dizia, há muitas moradas, pois é lá que eu vou para preparar. Lógico que criou-se um clima completamente triste naquele momento. Por isso, bem interessante o primeiro tema, falar em dar um coração novo. Interessante todo esse mergulho interior que a Jaque foi fazendo conosco, não é verdade? Por causa desse clima que vivemos. Estamos dentro de um clima nada favorável, irmãos. Mas que pela ação do Espírito, o próprio Espírito que grita em nós, quer que mudemos. É um desejo que ninguém esteja aqui? Com certeza não, irmãos. Para nós gostaríamos que o santuário estivesse cheio. Por isso que precisamos estar em unidade. Precisamos bombar o nosso YouTube. Precisamos bombar as nossas redes sociais, irmãos. Está com ele ligado. Está em unidade, Dulce, mas eu estou em unidade só porque eu não estou ligando o meu. Sim, irmãos, precisamos ligar nossos computadores, sim. Precisamos fazer um esforço sobrenatural de estarmos acordados agora. Porque eu preciso, porque você precisa, porque a igreja precisa. O clima não pode ser um clima de desânimo. O Espírito Santo nos dá a graça de reverter essa situação. E é isso que Jesus disse. A tristeza tomou conta de vocês porque eu vou. Lógico, eles estavam agarrados aí na matéria. Eles estavam ainda apegados à pessoa de Jesus. Pense em uma pessoa com que você janta todo dia, com que você acorda e dá bom dia, boa tarde, né? Com que você pode tocar no braço, você pode tocar nas mãos, você pode... Porque eles se beijavam muito, os judeus, né? Os judeus se beijavam muito, faz parte da cultura isso. Da ósculo santo. E agora o próprio Jesus diz que vai vir o Espírito no lugar dele. Quer dizer, não vamos poder te tocar mais, Senhor, não vamos poder conversar mais. Não, não é isso. E o Senhor não quer que vivamos isso. Mesmo que isso aqui já passou, e nós já somos depositários desse Espírito Santo, nós já somos habitação do Espírito Santo, nós já somos templo, por vezes ainda vivemos este clima. Porque somos humanos, você pode dizer. E eu vou dizer para você, concordo. Porque somos humanos, somos frágeis. Mas a partir do momento que o próprio João dizia no capítulo, na carta de João, na verdade, 1 João 4, ele diz, né? E ele declara que Deus é amor. É porque eles também já passaram, eles já fizeram as suas experiências. E ele diz assim: nós que o conhecemos, nós que o já experimentamos, nós que já fizemos a experiência desta ação poderosa, sobrenatural, arrebatadora do Espírito Santo, sabemos que podemos reverter essa situação. Não deixe que nada roube a nossa alegria. Não deixe que a tristeza esteja estampada em nossos rostos. Porque nós o já experimentamos, o com maiúscula, nós já o experimentamos, nós já fizemos essa experiência. Eles fizeram na terra, por isso que Jesus diz um outro paráclito, ou seja, um segundo defensor. Quem é o primeiro defensor? Jesus, pode falar, que é escolinha também. Jesus. Agora viria um outro defensor, agora viria um outro paracletos. Interessante que Frei Raniero e eu, gente, isso aqui foi um presente da Jaque, num aniversário, não me lembro em que ano, lá em 1800 e bolinhas. Mas foi o melhor presente que eu já ganhei na minha vida. Vem Espírito Criador do Frei Raniero. É um pouquinho difícil, ele fala muito, bem teologicamente, mas a gente pode extrair muitas coisas. E ele faz uma teologia do que é o paráclito. E aí eu fico aqui um pouquinho, né? Por isso que eu não passo para o segundo versículo, até para não passar na próxima pregação. E ele fala do paracletos, que é no grego, paráclito. E nós falamos Espírito Santo vivificador, Espírito Santo defensor, Espírito Santo nosso advogado. Mas a palavra de Deus é muito mais. Ela vai lá no Antigo Testamento, ele recolhe um desejo de Deus através dos profetas e ele pula e ele vai mais do que Joel, ele vai lá em Isaías 51, deixa eu ver se eu acho aqui, Isaías
51, 12. Vamos ler se eu acho. Isaías 51, versos 12. Dizendo o Senhor, o próprio Deus falando através do profeta, diz assim: sou eu, vírgula, sou eu quem vos consola. Então é trazido daí a palavra. Mais do que um advogado, que sabemos, diz Frei Raniero, que o advogado é aquele que advoga a nossa causa. Ou seja, você só vai para um advogado para você adquirir uma defesa em alguma coisa que você precisa. Advogado em questão criminalista, de divórcio, não sei como que fala isso, enfim, como? Civil, criminal, enfim, tem vários tipos dentro da área de advocacia, não é verdade? Então falar que ele é o nosso advogado seria colocar muitos parâmetros. O Espírito Santo então é para isso. O Espírito Santo então veio advogar a minha causa, muito mais do que isso. E Frei Raniero faz toda aquela teologia, aquelas pesquisas, a gente nunca vai conseguir saber tudo. E isso é fantástico, porque eu vejo que ele chegou aqui a quase 1000 páginas, e ele volta na primeira, e ele volta na segunda, e ele volta na primeira. Porque é fonte inesgotável, a gente não vai saber tudo nunca mesmo. Ele traz então o Paracletos, aquilo que Jesus diz, virá o Consolador, aquele que dará a vida. E o Paracletos era aquele que era como se fosse um advogado mesmo, lá no Antigo Testamento, né? Que advogava a causa daqueles que eram cristãos e que por vezes iam até o martírio. O Paracletos dava a vida por aquela pessoa, por aquela causa. E isso é fato. E daí se trouxe a palavra Paracletos. Mas nas pesquisas se levou a entender de que é muito mais do que um advogado. É um consolador, aquele que dará a vida e ficará convosco até o fim dos tempos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Advogará a vossa causa. Irá por vós nos tribunais da vida. Dará a vida se for o caso. Lembrará de tudo, mas vos consolará. É o consolo de Deus, é a ternura de Deus. Interessante que, de fato, quando ele fala que não vos deixarei sozinho, não vos deixarei órfão, sem o Espírito Santo, irmãos, hoje nós estaríamos totalmente sozinhos. Pense você e eu, sozinhos, só pela nossa própria força, só pelas forças das nossas palavras, das nossas ideias. Jesus sabia de tudo, mas a tristeza tomou conta de todos eles. Eles ainda tinham uma grande missão, como nós, uma grande missão pela frente. Levai e anunciar o Evangelho a todos os povos. Vocês serão perseguidos por minha causa. Virão pragas, virá pandemia. Vocês lidarão vida e morte todos os dias diante de vocês. Vocês estarão diante da vida e da morte a todo momento. E de fato nós vivemos com isso, irmãos. Não somente na pandemia, mas na nossa vida. Mas muito mais agora. Precisamos olhar para a amiga morte com outros olhos. E isso quem faz em nós é o Espírito Santo. Eles iriam ser rejeitados. Eles iriam ser denunciados. Eles iriam ser incompreendidos. Vamos trazer isso um pouquinho mais para a nossa vida hoje. Incompreendidos. Então virá o defensor. Mas este defensor ficará convosco até o fim dos tempos, até vocês voltarem para mim. Interessante, irmãos, que Paráclitos, eu colocava aqui, é aquele que ajuda, aquele que assiste a pessoa, o Espírito da verdade. Ele continuará a missão de Jesus quando estava aqui na terra.
e vai nos introduzir na verdade, nos convencerá, dará testemunha em nós, nos fará reconhecer que Deus está em nós, quando o desespero bater na nossa porta. Quando achamos que por vezes não podemos ir mais nos nossos grupos de oração, então o Espírito Santo acabou, então não preciso mais orar em línguas, então não preciso mais olhar para a palavra de Deus, fazer minha lexia divina, então não preciso mais orar como eu orava no meu grupo. Irmãos, nós estamos errados. A vida é uma escola, irmãos, e o Espírito Santo continua soprando com pandemia e sem pandemia. E te digo uma coisa, muito mais em nós hoje. Por quê? Porque estamos frágeis, porque precisamos nos fazer pequenos para o Espírito Santo vir. É quando nós estamos unidos é que o Espírito Santo vem. É quando nos submetemos a essa ação. É quando nós olhamos para o céu, mas com os pés bem firmes na terra. É quando olhamos para cima e dizer: vem Espírito Santo, porque sozinha eu não posso. Porque pensar sozinha eu não consigo. Porque decidir sozinhos não podemos. Porque continuar com o meu casamento do jeito que está não dá. Sem o Espírito Santo não dá. Será que eu saio para a rua, Espírito Santo? Hoje nós estamos assim. Coisa que deveria ter sido sempre. Precisa comprar isso. Há necessidade de comprar mais alguma coisa? Pois posso viver com aquilo que tenho. Se eu tenho muito, posso repartir com vocês. Irmãos, estão se dando conta que são os tempos que nós estamos vivendo o Evangelho verdadeiramente, ou que pelo menos precisamos viver o Evangelho. Porque eu não posso sozinho, eu não tenho como decidir. Eu preciso do meu marido, eu preciso da minha esposa, preciso dos meus filhos. Gente, faltou a luz ontem depois do temporal na minha casa. E nós ficamos até as 15 horas em casa sem luz. O celular começou a pipipi, pipipi, pipipi. Gente, acho que fazia tempo que a gente não se conversava mais. O marido está aí, viu? Começamos a dar risada na hora do café, começamos a conversar, começamos a contar piada, começamos a falar mal dos outros, né? A gente não fala mal dos outros, começamos a falar dos outros, enfim. Por quê? Porque não estávamos com celular. E eu mandando: gente, eu estou sem bateria, minha bateria vai acabar. Se vocês me mandarem alguma mensagem, eu não vou poder responder. Glória a Deus, irmãos. O que está acontecendo conosco, meu irmão, minha irmã? Que tem que vir esse vírus, esse bicho invisível, microscópico, para nos colocar no lugar, sendo que é o Espírito que precisa fazer isso em nós. Disse isso porque a tristeza tomou conta de vocês. Não se perturbe o vosso coração. Eu mesmo, diz Jesus, rogarei ao Pai e Ele mandará outro defensor, outro consolador. É o amor do Pai e do Filho dentro de nós. Depositários, de alguma forma, depositários da ação divina. Nós temos um grande poder dentro de nós, mas que ainda não sabemos movê-lo. Ainda não deixamos ele se mover em nós como deveria. Sim, porque você pode dizer: mas somos imperfeitos, Dulce, por isso não deixamos. Não, irmãos. A Carta aos Hebreus vai dizer que chegamos a 50 anos de renovação, a 60 outros de caminhada, e a outros 70, como tem um tio que é fundador da Renovação Carismática Católica lá em Guarapuava, vai fazer 90 anos. Está vivo ainda. E um homem que já passou por várias experiências. Até que um dia ele conheceu a ação arrebatadora do Espírito na vida dele e ele nunca mais foi o mesmo. Te convido a você compartilhar isso. Nós temos quase que uma obrigação, irmãos. Aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Compartilhe esse Pentecostes com teus servos, com teus amigos, com teus familiares. Quebremos fronteiras, pois eles iriam passar as fronteiras, iriam para outros continentes, atravessariam mares, para levar a palavra de Deus. Nós temos mais nada a perder, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo de resgate. Não me lembro, Luiz, tem o tripé. Nós estamos no tempo do guardar a identidade da renovação carismática. Esse é um tripé, um triênio preparatório que o próprio Conselho Nacional nos proporciona para vivermos. O guardar não quer dizer simplesmente trancafiar, irmãos.
mas vivê-lo, guardá-lo, zelar, no sentido de viver, de mostrar, de cuidar, de zelar, mas não como propriedade minha, não porque eu sou um movimento da renovação carismática, não nesse sentido, não. Mas cuidá-lo dentro de mim mesmo, deixando o Espírito colocar um coração novo, como dizia Laodici. O profeta Ezequiel dizia: vou meter um coração novo, né? Traspassar em vocês, tirar esta coisa feia, suja, imunda, e colocarei o meu Espírito. Não é mais o nosso, mas é o dele em nós. Por isso sozinho eu pedi para o ministério, sozinho não dá. Quero que você aí onde você está puder levantar, né? A gente em casa pode fazer tudo, né? Pode pular, pode gritar. A gente não está aqui junto, mas você está na sua casa. A cama te chama, né? Essa hora a cama faz assim, mas rechace isso agora. Rechace. Os tempos estão difíceis, irmãos. Os tempos estão difíceis. E o Espírito Santo quer agir poderosamente nas nossas vidas, nos nossos grupos de oração, nas nossas decisões, nas escolhas que fazemos na vida. Este é o defensor que dará vida diante do tribunal de Deus, quando o acusador nos apontar na nossa cara e nos culpar das coisas. Estará o Paracletos, o Paráclito, nos defendendo no tribunal de Deus e dizer: esta é a minha filha, este é o meu filho, e ninguém põe a mão. Amém? Amém. E ninguém põe a mão. Ninguém põe a mão na igreja, ninguém põe a mão na renovação carismática católica, ninguém põe a mão no teu grupo de oração, porque você tem uma marca indelével, e é o Paráclito que estará e está ao nosso lado, nos consolando, nos defendendo, advogando a nossa causa, dando a vida se for necessário, por causa da causa de Deus, pela causa de Deus em nós. O teu casamento será advogado pelo Espírito Santo. Os teus filhos será defendido diante do tribunal de Deus, quando o inimigo do vício, da droga, da pornografia, da corrupção, da mentira, do vitimismo, da intolerância, enfim, da corrupção, da mentira, da soberba, do orgulho, da vaidade, querer se aninhar na tua vida, na tua missão e nas tuas escolhas. Que o Espírito Santo advogue toda a nossa causa, toda a tibieza que você e eu possamos ter devagarinho, querendo entrar na ação do inimigo. Porque o inimigo, aqui ó, irmão, aqui ó, ele é expert em fazer a tua cabeça e a minha cabeça. E dizer para você que não vale a pena mais você ir para a igreja, que não vale a pena mais grupo de oração, que não vale a pena mais essas coisas de carismático, não vale a pena mais fazer lives, não vale a pena mais fazer lives no Facebook do teu grupo de oração. Cuidado, irmãos, porque ele não vem de uma vez só, ele vem devagarinho, ele vem minando, ele vem contaminando, ele vem como uma cárie. Diz um grande pregador, ele é como uma cárie, porque ele é invejoso, irmãos. Ele é invejoso desta ação poderosa na nossa vida. E o Espírito Santo é o único que pode nos convencer do pecado, do juízo. E é isso que ele tem medo. E eu não estou aqui para falar do inimigo, mas que ele tem atentado contra a nossa fé, ele tem, irmãos. E como tem atentado? Tem nos trazido muita tibieza, tem nos feito rechaçar a escuta profética de Deus e nos colocar na presença do Senhor e de ouvir a sua vontade na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, no nosso grupo, no nosso movimento. Tem nos ensurdecido no silêncio da tibieza e do comodismo. Saia desse comodismo, irmão. Levante os braços onde você está. E como a beata Helena Guerra nos ensina, diga: vem Espírito Santo. E ele vem, irmãos, mesmo na tua pequenez, na tua ação pecadora, porque eu também sou, na tua fragilidade. Quando todo mundo diz que você não vai conseguir, quando todo mundo diz que você não vai dar conta, o Espírito Santo vem em teu favor.
quando se aninha os vícios dentro de casa, quando adentra o adultério dentro de casa, a incompreensão, a falta de diálogo nos casais, na família, quando entra o egoísmo nos casais, como se diz, quando um ganha mais do que o outro, quando há competitividade no casal. Cuidado, irmãos, cuidado. Quando te diz que você pode muito mais ser uma mulher atrás do fogão lá fora. Cuidado, irmã, cuidado, irmãos. Nós temos um defensor. Não podemos temer a ninguém. Ele que vai nos defender lá no tribunal de Deus, diante de qualquer dedo acusador, de qualquer falácia do inimigo. Vem, Espírito Santo, sobra sobre os quatro cantos, vem sobre a minha mente, meu coração. Sozinho eu não posso, eu não tenho condições humanas de ir até ti, de falar contigo, de decidir as coisas. Eu vou porque eu sou inteligente, mas eu vou até aqui, Espírito Santo, e diante de mim já tem um abismo. Por isso vem, Espírito Santo. Você que está aqui, nós estamos em meia dúzia aqui, só apenas a equipe. Eu peço que justamente essas pontas que somos nós aqui, digam: vem, Espírito Santo. Ministério de Comunicação, Ministério de Promoção Humana, Intercessão, Escritório da RCC, Núcleo Diocesano, Ministério de Música, Grupo de Oração, Universidades Renovadas. Vem, Espírito Santo de Deus, diga isso. Vem.